Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de história de hoje. Hoje são 24 de setembro de 2021, sexta-feira. A gente está encerrando aí a nossa semana de aulas e nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre os nossos povos antigos. Sim, vamos pegar o nosso livro de história? Pega o livro de história de vocês, o livro Buriti, página 92. Página 92, certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os povos antigos, então, cotidiano do mundo antigo, como que era a vida doméstica das pessoas, lá na Mesopotâmia, lá no Egito e lá na Grécia. Se vocês prestarem atenção no que a gente tem aprendido em história, quando a gente fala em povos antigos, é claro que nós temos um mundo inteiro para ser analisado. Mas o nosso livro, geralmente, ele trabalha com estes povos, os povos mesopotâmicos que estavam ali entre o rio Tigre e o Eufrates, né? Os povos mesopotâmicos eram aqueles mesmos que eles inventaram uma escrita cuneiforme, lembra que a gente estudou? Então, era o mesmo povo, tá? Então, tinha os povos mesopotâmicos. Nós estamos trabalhando também, desde o começo do ano, a gente tem analisado um pouquinho de como que era a vida lá no Egito, que foi um povo muito importante, né? Até hoje, o Egito, ele traz muitas marcas, as pessoas visitam o Egito para conhecer as pirâmides e as esfinges e tantos pontos turísticos, né? Falam muito sobre a agricultura dentro do Egito, ali ao redor do rio Nilo. Então, é um povo que trouxe muito da sua cultura, teve uma importância muito grande dentro do cenário mundial. E a gente também estuda bastante a Grécia. Por quê? Porque a Grécia é onde começa a nascer as primeiras ideias diferenciadas da humanidade, né? É lá na Grécia que as pessoas começam a falar sobre um termo chamado democracia, que a gente usa até hoje. Saiu da Grécia também um alfabeto que teve início a várias das nossas línguas que são faladas no mundo hoje. O nosso alfabeto na língua portuguesa, ele é baseado no alfabeto grego, né? Então é de lá que saíram os grandes filósofos, os grandes inventores. De lá é que sai, por exemplo, a ideia de esporte, como se tem hoje. E é por isso que um dos símbolos dentro da Grécia é o esporte, né? A gente tem Atenas, né? Um lugar muito importante para todo esse cenário esportivo. E de lá saem ideias de mitologia e tantas outras histórias que a gente já conhece. Então, os povos mesopotâmicos, os povos egípcios e os povos gregos são aqueles que a gente tem estudado com um pouco mais de afinco aí desde o início do ano, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre como que era a vida lá na Mesopotâmia, tá? Então, olha só, como que era a vida doméstica? O que as pessoas faziam em casa? Como que eram as casas? Como eles se organizavam para que eles tivessem uma vida comum, né, dentro da comunidade deles? Olha só, além do espaço de convívio e de moradia, as casas na Mesopotâmia eram espaços de culto aos ancestrais. Havia espaços e objetos considerados sagrados. As mulheres das classes mais ricas recebiam um dote e quase nunca exerciam trabalhos fora de casa. As mulheres pobres exerciam trabalhos como a produção artesanal com a cerâmica e os teares. Então a gente já tem aqui, dentro do nosso próprio livro, né, uma representação de como que eram as casas lá na Mesopotâmia. A tia vai deixar um vídeo extra para vocês verem como é que era, tá? Uma maquetezinha aí de como que eram as casas antigas, né? Tá vendo? Geralmente elas eram construídas assim mesmo, né? Parece um material de barro, né? Tinha algumas janelas, né? Eles não são convencionais como as de hoje, né? Isso aí é uma miniatura de uma casa mesopotâmica que ela foi produzida há cerca de 4.500 anos. É uma peça do sumério acadiana encontrada na Síria. Então era uma representação de uma casinha, né? E ela foi encontrada lá na Síria, tá? Então isso aí é muito importante para que a gente entenda como é que as pessoas viviam, né?
Vocês viram que legal? Que as mulheres que não tinham dinheiro, né, que não tinham posses, elas viviam do artesanato que elas produziam e também do artesanato com a cerâmica e também dos seus teares. Então, elas fiavam, elas teciam, né? E muito parecido com as atividades que aqui no Brasil eram feitas pelas mulheres antigamente. Aqui dentro da nossa cidade de Silvânia tem pessoas que até hoje tecem, sabia? Que fazem os seus tapetes nos teares, que fazem cobertas. Se vocês conversarem aí com os avós de vocês, por exemplo, vocês vão ver que tem muitas pessoas aí que conhecem alguém aqui dentro da nossa própria cidade que trabalha com os teares. Né? O tear é uma estrutura de madeira, que ela é cheia de preguinhos, e as pessoas vão trançando as linhas, os fios, que pode ser feito de fio de lã, né? O fio de algodão. Aqui dentro da nossa cidade, as mulheres faziam muito as cobertas com coberta mesmo de cobrir, né, na hora de dormir, faziam cobertas, cobertores com o fio do algodão. Então elas pegavam o algodão, descaroçavam o algodão, né, tiravam o carocinho, né, tem um instrumento que parece um pentezinho assim, mas ele é cheio de preguinho. Aí elas tiram o carocinho do algodão, fazem o fiozinho, né, ali na roda, faz o fiozinho, produz o novelo do algodão. Depois de produzir o novelo, ela vai para o tear. Aí lá dentro do tear é uma estruturinha de madeira, geralmente assim um tear simples, né? É um quadradinho de madeira cheio de preguinhos, que elas vão laçando um preguinho no outro com fio e depois vão trançando, né? Passando por cima, por baixo, por cima, por baixo. É muito legal essa cultura, né? E as mulheres mesopotâmicas lá do passado, de mais de 4.000 anos atrás, elas já teciam, né, as suas roupas, suas cobertas, as tendas, né, todas em teares, né, e fazia muita produção de cerâmica. Cerâmica é aquilo que a gente faz com argila, né, faz pote, fazia prato, fazia tigela, fazia botija, tudo de argila, né. A argila é um tipo de barro bem molhadinho, né? Ele também é usado para fazer tijolo, telha, né? E aí ele é queimado, dá-se o formato. Geralmente as mulheres faziam à mão, então era um trabalho bem artesanal mesmo, não é igual hoje que tem uma máquina que vai girando, né? Eles faziam tudo na mão, deixava secar, depois de secar ia pro forno, e aí depois do forno é que elas conseguiam ali a temperatura adequada para fazer os seus objetos. Então, lá na Mesopotâmia, as mulheres tinham uma importância muito grande, trabalhavam fora quando elas não tinham renda, né? Quando as mulheres não eram da alta sociedade da Mesopotâmia, né? As mulheres mais ricas ficavam em casa e tinham aquelas pessoas que iam trabalhar para elas em casa, né? E como que era a vida no Egito? Vamos ver se tinha diferença? No Egito Antigo, as pessoas viviam em pequenas vilas, as casas eram simples e havia espaços de culto aos deuses. Olha que interessante, o tanto que a religião foi importante para os mesopotâmicos e foi importante também para os egípcios. Tá vendo que as casas serviam como espaço de culto? Tanto lá na Mesopotâmia quanto no Egito, as casas eram espaços em que as pessoas se reuniam para prestar culto aos seus deuses. Tanto os mesopotâmicos como os egípcios tinham dentro da sua cultura uma cultura que ela é politeísta, que tinha vários deuses, várias representações de deuses, tá? Algumas atividades essenciais da alimentação, como o preparo de pão e da cerveja, eram tarefas executadas por homens e mulheres. A caça era praticada pelos homens e os jogos de tabuleiro eram uma atividade de lazer muito comum. Então, o pessoal gostava muito de fazer os joguinhos de tabuleiro, né? Jogava um jogo parecido com a dama, com o xadrez, né? É de lá que vieram esses jogos, tá? Não com as mesmas regras que a gente conhece hoje, mas é de lá que surgem esses jogos de tabuleiro. Então, era um passatempo que eles tinham. Vocês viram que as atividades de caça eram só masculinas, mas as atividades de preparo tanto do pão quanto da cerveja era feito por ambos, tá? Os homens e as mulheres é quem faziam. Isso aí as pessoas de baixa renda, tá? Porque as pessoas da alta sociedade tinham seus empregados para fazer, tá? As mulheres em geral podiam exercer as mesmas profissões que os homens
E apesar de não ocuparem funções ligadas ao Estado, elas não sofriam restrições para aparecer em público e participar das cerimônias religiosas. Tinha inclusive as sacerdotisas, né? Enquanto dentro das outras culturas as mulheres não podiam prestar culto aos seus deuses, lá dentro do Egito tinham as sacerdotisas, né? Que eram mulheres que faziam parte de todos os rituais religiosos. As egípcias também administravam os bens familiares, podendo vender e comprar propriedades ou controlar o comércio. Então, elas podiam sim exercer funções diferentes, né? Dos homens, podiam trabalhar fora, elas podiam ter cargos administrativos, elas podiam ajudar nas finanças de casa, podiam trabalhar no comércio, mas as mulheres elas não tinham espaço para função ligada ao Estado. Por exemplo, ela não podia ser ela não podia estar na alta política, né? Mesmo que a gente sabe de algumas mulheres muito importantes e influentes lá no Egito. Por exemplo, a gente tem a Cleópatra, né? Que ela era de uma família de faraós e ela teve uma influência muito grande no mundo, tá? Depois a gente pode estudar um pouquinho sobre a Cleópatra para a gente ver quem era essa mulher tão fantástica, né? Que até hoje a gente fala sobre ele. Mas e na Grécia? Olha, vamos fazer uma comparação? Lá na Mesopotâmia, as mulheres, elas tinham um papel dentro da sociedade que era bem doméstico, né? As mulheres ficavam em casa, não trabalhavam fora. E essas mulheres, elas geralmente tinham atividades artesanais. Quando não se tinha dinheiro, elas trabalhavam com artesanato ou com tear. Beleza. As mulheres do Egito eram diferentes. O Egito é outro lugar. Eram diferentes. Elas já podiam fazer as mesmas coisas que os homens, né? Elas preparavam o pão, a cerveja, preparavam aquilo que seria ali da sua alimentação, mas elas poderiam trabalhar fora, elas podiam ser ligadas ao comércio, elas podiam ter um cargo administrativo, mas elas não podiam chefiar, né? Não chefiar assim, o governo todo do Egito, tá? Mas tivemos mulheres muito importantes que foram ligadas às famílias dos grandes faraós, tá bom? E agora na Grécia, como que era a mulher no cenário lá dentro da Grécia? Vamos ver? Na Grécia Antiga, a maioria das casas tinha espaços comuns, como o pátio interno, o depósito e dormitórios. Existiam também divisões entre os espaços destinados aos homens e às mulheres, ou seja, homens e mulheres tinham espaços totalmente diferentes. Então, não tinha uma igualdade entre os gêneros, não, tá? O local destinado às atividades dos homens se chamava andron. E ali se reuniam para conversar, cantar e ouvir músicas. E o local reservado para as mulheres era o gineceu. E ali faziam atividades como a tecelagem e a preparação de farinhas. Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham acesso à educação ou à atividade política. Aquelas que participavam da vida pública ou faziam por meio da religião, como as sacerdotisas. Então, a gente vê aqui também uma figura feminina ligada à religião, das sacerdotisas, né? Principalmente nos templos gregos. Só que tinha o mesmo acesso à educação que os homens? Não, não tinha. Não podiam estudar, não podiam participar das grandes produções do pensamento grego, né? Eles tinham escolas, né, de Aristeu, de Hipócrates, de tantas pessoas assim que foram muito importantes, né, no pensamento grego. E tem tantos homens que fizeram uma diferença onde eles estavam, mas a gente não vê a mulher aparecendo, né? Nas escolas gregas. Então, elas não desenvolviam o pensamento matemático, elas não desenvolviam o pensamento filosófico, nem histórico, nem nada, tá? Então, as mulheres, elas faziam atividades domésticas. E os homens, eles tinham esses espaços, né? O andron, iam para o andron para que eles pudessem conversar, trocar ideias, falar sobre o universo, né? De lá que surgem aí os nossos grandes pensadores, tá bom? Então, existe um pouquinho de preconceito nessa época, né? Contra a mulher, que a gente vê algumas dessas marcas até hoje, né? Então, a gente bebe muito dessas fontes gregas, inclusive veio essa tradição do preconceito contra a mulher, né? Inclusive na escola,
né? Antigamente, as escolas eram separadas, tinha escolas de meninos e escolas de meninas. Aqui em Silvânia a gente viu essa marca, né? A gente tinha o Ginásio Anchieta, que era uma escola de meninos, e o Instituto Auxiliadora, que começou com as Irmãs Salesianas, que tinham uma escola só para meninas. Os meninos tinham um tipo de atividade lá no Ginásio Anchieta, as meninas lá no Instituto Auxiliadora, outro tipo de atividade. Estudavam, né, as matérias de escola normal, mas elas também aprendiam a cortar, costurar, cozinhar, fazer atividades domésticas, né, enquanto os meninos lá no ginásio Anchieta tinham atividade de homem, né, que eles falavam. Então a gente vê aí um pouquinho de separação entre gêneros, né? Depois, com o avanço aí um pouquinho da mentalidade das pessoas, é quem vão juntando, né? Ainda nessa época não existiam as escolas municipais quando surgiu a nossa cidade. Isso aí há mais de 200 anos atrás, né? Porque a nossa cidade é uma cidade histórica. Pessoal, muito obrigada pela cooperação de vocês em assistir esse vídeo, tá bom? Nós vamos fazer apenas a atividade número 1 e a atividade número 2 hoje de história. Atividade número 1 fala assim, ó, como que era o cotidiano das mulheres na antiguidade? No total, na antiguidade, como que era a vida das mulheres? Tá bom? E a número 2, leia as afirmativas e coloque V para verdadeiro e F para falso. Os jogos de tabuleiro eram uma atividade de lazer muito comum no Egito Antigo, V ou F. Na Mesopotâmia, as casas tinham espaços destinados aos cultos aos ancestrais, V ou F. Na Grécia Antiga, as mulheres tinham acesso à educação e à vida política, V ou F. Tá? Verdadeiro ou falso? Você vai colocar, se for verdadeiro, põe B, se for falso, coloca F. Tá? Só essas duas atividades para hoje. Beijinho, até mais.